Hoje eu quero começar agradecendo. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma respiração, por mais uma chance de recomeçar. Obrigado, porque mesmo quando dormimos com o coração cansado, o Senhor acorda o mundo com misericórdia nova. Obrigado, porque mesmo quando a nossa fé parece pequena, o teu amor continua infinito. Obrigado, porque mesmo quando a nossa casa parece em silêncio, o céu nunca se cala ao nosso respeito. Se você chegou aqui hoje, não foi por acaso. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho. Talvez esteja tentando sustentar sua família com forças que já acabaram. Talvez esteja orando por justiça, por provisão, por paz dentro da sua própria casa. E parece que nada muda. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para te lembrar de algo que pode mudar tudo. A palavra diz em Salmo 112, 1-3: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Você percebe isso? Deus não fala apenas de bênção individual. Ele fala de casa, de família, de filhos, de gerações, de justiça que não acaba, de prosperidade que não é só material, mas espiritual, emocional, relacional. Deus fala de uma bênção que atravessa paredes, atravessa quartos, atravessa berços, atravessa mesas de jantar e chega até os corações mais cansados. Hoje eu quero orar por você que sente que sua casa precisa de um milagre. Por você que ama sua família, mas anda carregando pesos que ninguém vê. Por você que tenta fazer tudo certo, mas às vezes se pergunta: será que Deus ainda está olhando para nós? Sim, Ele está. E Ele nunca deixou de estar. Pai, agora eu clamo em nome de Jesus por cada pessoa que está ouvindo essa oração. Senhor, entra nas casas onde há silêncio demais, tensão demais, preocupação demais. Entra nos lares onde o amor esfriou, onde a fé diminuiu, onde a esperança parece distante. Derrama sobre cada família a tua paz que excede todo entendimento. Visita os quartos onde alguém chora escondido. Visita as mesas onde falta provisão. Visita os corações onde falta esperança. Senhor, restaura, protege, sustenta, cura, renova. Que o teu Espírito passe agora por cada casa representada aqui, trazendo vida, luz e direção. Em nome de Jesus, amém. Se você sente no seu coração que essa oração é para você, já se inscreva no canal. Ative as notificações para receber mais orações que vão fortalecer sua vida espiritual. E deixe nos comentários o seu pedido de oração. Nós estamos orando por você. Se essa palavra fala com você hoje, escreva nos comentários: minha casa pertence ao Senhor. Porque hoje Deus quer te entregar uma promessa. Sua família não será destruída, ela será fortalecida. Sua casa não será marcada pela escassez, ela será marcada pela provisão. Sua história não terminará em dor, ela terminará em testemunho. Antes de nós começarmos, vamos orar juntos mais uma vez. Pai amado, eu coloco diante de Ti cada família que agora está conectada a essa oração. Senhor, visita os casamentos cansados, os pais aflitos, os filhos confusos, os lares em crise. Sopra Teu Espírito sobre cada casa. Onde há discussão, libera paz. Onde há enfermidade, libera cura. Onde há desemprego, libera portas abertas. Onde há medo, libera fé. Senhor, que cada lar aqui representado se torne um altar vivo da Tua presença. Que a justiça floresça dentro dessas casas. Que a provisão nunca falte. Que o amor nunca se apague. Em nome de Jesus, amém. Agora escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Queremos orar pela sua região também. Respira fundo. E vamos entrar agora no primeiro texto corrido.
Há pessoas que acham que bênção é apenas ter dinheiro suficiente, contas pagas e uma vida confortável. Mas Deus enxerga a bênção de forma muito mais profunda. Ele chama de bênção uma casa onde existe paz, mesmo quando não há abundância. Ele chama de bênção uma família que permanece unida, mesmo quando tudo tenta separá-la. Ele chama de bênção um coração que continua confiando, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. O Salmo 112 não começa falando de riqueza. Ele começa falando de temor ao Senhor. Porque tudo que nasce longe de Deus pode até crescer rápido, mas não permanece. Mas aquilo que nasce no temor, na dependência, na reverência, cresce com raízes profundas. Cresce de dentro para fora. Cresce na alma antes de crescer nas mãos. Talvez você esteja olhando para sua casa hoje e pensando, não é isso que eu sonhei. Talvez haja conflitos no casamento, preocupações financeiras, filhos distantes de Deus, noites em claro, orações que parecem não passar do teto. Mas deixa eu te dizer algo com toda a autoridade da palavra. Deus trabalha nos bastidores das casas que o temem. Mesmo quando você não vê, Ele está ajustando. Mesmo quando você não sente, Ele está sustentando. Mesmo quando você pensa que nada mudou, o céu já começou a mover peças que você ainda não consegue enxergar. Existe uma justiça que não vem do sistema, não vem das pessoas, não vem das circunstâncias, ela vem do céu. E essa justiça não apenas te protege, ela protege sua casa, seus filhos, seus netos, sua descendência. A palavra diz, a geração dos justos será abençoada. Isso significa que sua fidelidade hoje não termina em você. Ela atravessa gerações. Ela se transforma em herança espiritual. Talvez ninguém saiba o que você tenha enfrentado dentro da sua casa. Talvez você sorria por fora, mas por dentro carrega um peso enorme. Talvez você seja aquela pessoa que sempre tenta manter tudo de pé, mesmo estando cansada, mesmo estando ferida, mesmo estando esgotada. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para te dizer, você não precisa sustentar sua casa sozinho. Eu sou o Deus que sustenta paredes invisíveis. Eu sou o Deus que fortalece colunas que ninguém vê. Eu sou o Deus que segura o teto quando tudo parece prestes a cair. Há um trecho de uma antiga oração que diz, Senhor, entra em minha casa, não apenas como hóspede, mas como fundamento. Não apenas como visitante, mas como alicerce. E é exatamente isso que Deus quer fazer hoje. Não apenas visitar sua família, mas se tornar o fundamento dela. Talvez hoje você esteja vivendo uma injustiça. Talvez esteja sendo acusado de algo que não fez, esquecido por quem prometeu ajudar, passado para trás por quem você confiava. Mas o Salmo 112 declara, a justiça do justo permanece para sempre. Isso significa que mesmo quando a injustiça grita, a justiça de Deus fala mais alto. Mesmo quando portas se fecham, Ele abre caminhos que ninguém pode bloquear. Mesmo quando a noite parece longa, o amanhecer já está a caminho. E deixa eu te perguntar algo com amor. Quem tem sustentado sua casa, você ou Deus? Quem tem carregado seu coração, sua força ou a graça dele? Quem tem tentado resolver tudo, sua ansiedade ou sua fé? Porque existe um momento em que Deus permite que nossas forças acabem, não para nos destruir, mas para nos ensinar a descansar nele. Talvez você esteja dizendo agora, mas minha família não serve a Deus como deveria. Meu casamento não está bem, meus filhos estão distantes. Minha casa não parece abençoada. Mas o Salmo 112 não fala de famílias perfeitas, fala de famílias que temem ao Senhor. E temer ao Senhor não é ser perfeito, é depender, é voltar quando erra, é buscar quando cai, é clamar quando não aguenta mais, é reconhecer, sem ti eu não consigo. Existe uma promessa escondida nesse salmo que muitas pessoas ignoram. Na escuridão nasce luz para os retos.
Isso significa que não importa quão escura esteja a sua noite, Deus sabe exatamente onde acender a próxima luz. Ele não remove toda a escuridão de uma vez, mas Ele ilumina passo por passo. E isso é misericórdia. Isso é cuidado. Isso é amor. Talvez você esteja passando por um momento financeiro difícil. Talvez esteja desempregado, endividado, preocupado com contas, com aluguel, com escola dos filhos, com comida na mesa. Mas deixa eu te lembrar de algo. Deus não é apenas o Deus do milagre. Ele é o Deus da provisão diária. Ele não apenas multiplica pães. Ele ensina onde encontrar o pão de amanhã. Ele não apenas abre portas. Ele sustenta você enquanto as portas ainda estão fechadas. Pai, agora eu oro por cada família que luta financeiramente. Senhor, abre portas de emprego, oportunidades inesperadas, provisões que venham de onde não esperamos. Sustenta os lares que hoje vivem com pouco. Multiplica o pão na mesa, a paz no coração e a esperança na alma. Em nome de Jesus. Talvez sua maior dor hoje não seja financeira, mas emocional. Talvez sua casa esteja cheia de pessoas, mas vazia de conversa. Talvez o silêncio tenha substituído o carinho. Talvez o orgulho tenha substituído o diálogo. Talvez o cansaço tenha substituído a paciência. Mas Deus ainda é especialista em restauração de lares. Ele ainda reconstrói pontes que o tempo tentou destruir. Ele ainda devolve palavras onde só havia silêncio. Ele ainda restaura amor onde só havia distância. Existe uma frase atribuída a Santo Agostinho que diz: uma família que reza unida permanece unida. E não porque a oração muda apenas as circunstâncias, mas porque ela muda as pessoas, ela muda o coração, ela muda a forma de ver, ela muda a forma de amar. Talvez você esteja orando por alguém da sua casa que está doente. Talvez esteja enfrentando um diagnóstico difícil, um tratamento longo, uma espera angustiante. Mas hoje, Deus te lembra. Ele é o Senhor que cura, não apenas o corpo, mas também a alma. Não apenas a enfermidade física, mas também as feridas emocionais, os traumas invisíveis, as dores silenciosas. Pai, agora eu oro por cada pessoa enferma representada aqui. Senhor, toca com teu poder curador. Visita leitos de hospital, quartos de repouso, casas de recuperação. Restaura células, tecidos, órgãos, emoções, esperanças. Que a cura flua agora, em nome de Jesus. Mas existe algo ainda mais profundo que Deus quer fazer hoje. Ele quer restaurar o fundamento espiritual da sua casa. Porque casas não desmoronam apenas por problemas externos. Muitas vezes, elas desmoronam por dentro, quando a fé enfraquece, quando a esperança se perde, quando o amor esfria. Mas o mesmo Deus que restaurou Jerusalém, que restaurou Jó, que restaurou famílias inteiras na Bíblia, é o Deus que restaura lares hoje. Talvez você esteja vivendo uma crise no casamento. Talvez o amor tenha esfriado, o diálogo tenha acabado, a confiança tenha sido ferida. Mas Deus ainda é o Deus que faz o que parecia impossível. Ele ainda restaura alianças quebradas. Ele ainda reconstrói corações despedaçados. Ele ainda transforma água em vinho e crises em testemunhos. Pai, agora eu oro por cada casamento em crise. Senhor, restaura o amor. Cura feridas antigas, quebra o orgulho, devolve a comunicação, reacende a chama, renova os votos, fortalece a aliança. Que onde havia distância, nasça proximidade. Onde havia frieza, nasça ternura. Onde havia dor, nasça cura. Em nome de Jesus. Mas talvez sua dor hoje seja ainda mais silenciosa. Talvez seja um filho distante de Deus, envolvido em vícios, em caminhos destrutivos, em escolhas que partem seu coração. Talvez seja alguém preso à bebida, à pornografia, ao cigarro, à dependência emocional, à autossabotagem. Mas deixa eu te dizer algo.
Não existe vício que seja maior do que a graça. Não existe prisão que seja mais forte do que o poder de Deus. Não existe cativeiro que Ele não possa quebrar. Pai, agora eu oro por libertação. Quebra cadeias invisíveis, rompe vícios escondidos, liberta mentes aprisionadas, cura corações feridos, restaura dignidade, traz arrependimento, transformação e vida nova. Em nome de Jesus. Talvez você esteja cuidando de alguém idoso, talvez esteja vendo o tempo passar nos olhos de quem já te cuidou um dia. Talvez esteja lidando com fragilidade, dependência, doenças, limitações. Mas Deus não esquece daqueles que envelhecem. Ele honra os cabelos brancos. Ele sustenta quem já sustentou outros. Ele cuida de quem cuidou. Pai, agora eu oro pelos idosos. Senhor, derrama paz, força, dignidade, alegria e cuidado sobre cada vida. Que eles se sintam amados, valorizados, protegidos e sustentados pela Tua presença. Talvez você esteja passando por um momento cirúrgico, um procedimento médico, uma internação. Talvez esteja com medo, inseguro, ansioso, mas Deus já está na sala antes mesmo de você entrar. Ele guia mãos médicas, Ele dirige decisões, Ele cobre com sua paz. Pai, agora eu oro por quem vai passar por cirurgia. Senhor, dirige cada profissional, cada detalhe, cada decisão. Que haja precisão, segurança, paz e recuperação completa. Em nome de Jesus, talvez haja crianças doentes, bebês internados, pequenos corpos lutando grandes batalhas. Mas Deus conhece cada lágrima de cada pai, cada mãe, cada família aflita. E Ele não é indiferente à dor dos pequenos. Pai, agora eu oro por cada bebê, cada criança enferma. Senhor, toca com Teu poder, restaura a saúde, fortalece corpos, renova esperanças. Que haja vida, cura e paz em cada lar. Mas deixa eu te dizer algo importante agora. Algo que talvez ninguém tenha tido coragem de te falar. Não é porque sua casa enfrenta luta que ela está amaldiçoada. Muitas vezes é justamente porque ela está prestes a ser abençoada. O inimigo luta onde vê potencial. Ele tenta destruir o que Deus quer construir. Ele tenta quebrar o que Deus quer fortalecer. Mas nenhuma arma forjada contra você prosperará. Existe uma virada que acontece quando alguém decide confiar em Deus, mesmo sem entender. Quando alguém decide continuar orando, mesmo sem sentir. Quando alguém decide permanecer fiel, mesmo sem ver resultado imediato. É nesse momento que o céu começa a se mover de forma invisível, mas poderosa. Talvez você esteja cansado de ser forte. Talvez esteja exausto de lutar. Talvez esteja pensando em desistir de orar, de acreditar, de esperar. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: não desista agora. Você está mais perto da resposta do que imagina. O Salmo 112 termina dizendo que o justo jamais será abalado. Não porque ele nunca enfrente problemas, mas porque ele nunca enfrenta sozinho. Deus não promete ausência de luta. Ele promete presença no meio da luta. Ele não promete céu sem tempestade. Ele promete abrigo no meio da tempestade. E deixa eu te perguntar mais uma vez, com carinho: se Deus te prometeu bênção sobre sua casa, por que você continua vivendo como se ela estivesse condenada? Se Deus te prometeu justiça, por que você continua esperando vingança? Se Deus te prometeu provisão, por que você continua vivendo como se estivesse sozinho? Se Deus te prometeu restauração, por que você continua acreditando que acabou? Talvez hoje seja o dia em que você precisa parar de apenas sobreviver e começar a crer. Parar de apenas aguentar e começar a esperar. Parar de apenas resistir e começar a confiar. Porque existe algo poderoso quando uma pessoa decide declarar: minha casa pertence ao Senhor. Não é apenas uma frase, é uma rendição. Não é apenas uma confissão, é uma entrega. Não é apenas uma esperança, é uma decisão espiritual.
Mas existe algo ainda mais profundo que Deus quer fazer. Ele não quer apenas abençoar sua casa por fora. Ele quer transformar sua casa por dentro. E é sobre isso que vamos falar agora no segundo texto corrido. Existe um tipo de bênção que muda circunstâncias, mas existe outro tipo de bênção que muda pessoas. E quando Deus muda pessoas, Ele automaticamente muda casas, histórias, futuros e gerações. Talvez você esteja pedindo a Deus uma mudança externa, mais dinheiro, menos problemas, mais portas abertas, menos preocupações. Mas muitas vezes Deus começa a obra de dentro para fora. Ele começa no coração antes de começar na mesa. Ele começa na fé antes de começar no salário. Ele começa na alma antes de começar nas paredes da casa. O Salmo 112 fala de prosperidade, mas também fala de caráter. Fala de riqueza, mas também fala de justiça. Fala de provisão, mas também fala de temor ao Senhor. Porque Deus não quer apenas te dar coisas. Ele quer te tornar alguém mais parecido com Ele, alguém mais firme, alguém mais sábio, alguém mais cheio de paz. Talvez você esteja cansado de lutar dentro da própria casa. Talvez esteja vivendo conflitos constantes, tensões silenciosas, feridas antigas que nunca cicatrizam. Talvez você se pergunte: por que minha casa nunca encontra descanso? Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo. Casas encontram descanso quando corações encontram Deus. Porque o problema raramente está apenas nas circunstâncias. Muitas vezes está nas feridas não tratadas, nas expectativas frustradas, nos traumas não curados, nas palavras não ditas, nos perdões não liberados. Mas Deus não ignora essas coisas. Ele entra exatamente nesses lugares escondidos e começa a restaurar por dentro. Talvez você esteja carregando culpas antigas. Talvez se culpe por erros do passado, decisões erradas, falhas como pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha. Talvez carregue a sensação de que poderia ter feito melhor, sido melhor, escolhido diferente. Mas Deus não trabalha com condenação, Ele trabalha com redenção. Ele não te define pelo seu erro, Ele te define pela graça. A palavra diz em Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que seu passado não tem mais autoridade sobre seu futuro. Seus erros não têm mais poder sobre sua identidade. Suas quedas não determinam seu destino. Talvez você esteja vivendo uma estação de cansaço profundo, não apenas físico, mas emocional e espiritual. Talvez esteja se sentindo vazio, sem forças, sem ânimo, sem alegria. Talvez esteja funcionando no automático, cumprindo obrigações, mas sem sentir vida por dentro. Mas Deus ainda é o Deus que restaura almas cansadas. Existe um trecho de uma antiga oração que diz: Senhor, quando minhas forças acabarem, seja Tu a minha força. Quando minha fé falhar, seja Tu a minha fé. Quando meu coração cansar, seja Tu o meu descanso. E é exatamente isso que Deus quer ser para você hoje. Talvez sua casa esteja vivendo um tempo de silêncio. Talvez não haja brigas, mas também não haja diálogo. Talvez não haja conflito, mas também não haja conexão. Talvez não haja guerra, mas também não haja intimidade. Mas Deus não te chamou para viver em sobrevivência emocional. Ele te chamou para viver em comunhão. Talvez você precise ouvir isso hoje. Casamentos não morrem de uma vez. Morrem aos poucos, quando o diálogo acaba, quando a oração some, quando o carinho diminui, quando a presença se torna ausência emocional. Mas a boa notícia é que Deus ressuscita coisas que já pareciam mortas. Ele ressuscita fé, Ele ressuscita amor, Ele ressuscita a esperança, Ele ressuscita histórias. Pai, agora eu oro por cada casamento que se sente distante, frio, cansado. Senhor, restaura a comunicação, renova o amor, cura feridas antigas, quebra ciclos de orgulho, devolve ternura, reacende o compromisso.
que haja reconciliação, perdão, diálogo e vida nova. Em nome de Jesus. Talvez sua luta hoje seja com filhos. Talvez você ame profundamente, mas não sabe mais como alcançar. Talvez veja escolhas que te preocupam, caminhos que te assustam, decisões que te ferem. Mas deixa eu te dizer algo. Nenhum filho está fora do alcance de Deus. Nenhuma mente está longe demais. Nenhum coração está endurecido demais. Nenhuma história está perdida demais. Pai, agora eu oro por cada filho afastado, rebelde, confuso, ferido, distante de Ti. Senhor, toca suas mentes, seus corações, seus caminhos. Coloca pessoas certas em suas vidas. Quebra cadeias invisíveis. Abre os olhos espirituais. Traz arrependimento, transformação e retorno ao lar, ao amor, à fé, em nome de Jesus. Talvez sua casa esteja passando por uma estação de perda. Talvez alguém partiu, alguém se foi, alguém deixou um vazio que ninguém consegue preencher. Talvez haja uma cadeira vazia à mesa, um quarto em silêncio, uma ausência que dói. Mas Deus não ignora o luto. Ele não apressa o processo. Ele não despreza a dor. Ele caminha conosco dentro dela. A palavra diz em Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que Deus se aproxima exatamente quando estamos mais quebrados. Ele não se afasta da nossa dor, Ele entra nela conosco. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira longa. Talvez esteja desempregado, endividado, preocupado, inseguro. Talvez se sinta envergonhado por não conseguir prover como gostaria. Mas Deus não te mede pelo seu salário. Ele te mede pelo seu coração. Ele não te define pela sua conta bancária. Ele te define pelo seu valor diante dele. Pai, agora eu oro por portas abertas. Senhor, libera empregos, oportunidades, contratos, soluções, provisões inesperadas. Sustenta quem hoje não vê saída, multiplica recursos, remove obstáculos, abre caminhos onde não há caminhos, em nome de Jesus. Talvez sua luta seja interna, talvez ninguém saiba, mas você luta contra vícios, pensamentos destrutivos, hábitos que te aprisionam, comportamentos que você odeia, mas não consegue abandonar. Talvez você sorria por fora, mas por dentro esteja cansado de lutar consigo mesmo. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não se assusta com suas lutas. Ele não se afasta da sua fraqueza. Ele se aproxima dela. Pai, agora eu oro por libertação profunda. Senhor, quebra vícios em bebida, cigarro, pornografia, drogas, compulsões, autossabotagem, dependência emocional. Liberta mentes, cura traumas, restaura dignidade, devolve identidade. Em nome de Jesus. Talvez você esteja cuidando de alguém internado, hospitalizado, em tratamento, em recuperação. Talvez esteja orando em silêncio enquanto médicos falam em termos difíceis. Mas Deus não se intimida por diagnósticos. Ele não se limita por prognósticos. Ele não se curva a estatísticas. Ele continua sendo o Deus que cura. Pai, agora eu oro por cada pessoa em leito de hospital. Senhor, toca com teu poder, restaura corpos, fortalece sistemas, renova forças, acelera recuperações, traz vida onde há dor. Em nome de Jesus. Talvez haja bebês, crianças, pequenos corpos enfrentando batalhas grandes demais para a sua idade. Talvez pais e mães estejam exaustos, assustados, aflitos. Mas Deus não ignora o choro dos pequenos. Ele não despreza a dor dos pais. Ele não se afasta das UTIs. Ele não abandona os quartos silenciosos. Pai, agora eu oro por cada bebê e criança internada. Senhor, derrama cura, proteção, força, restauração e vida. Que haja milagres, testemunhos e alegria nos lares que hoje choram. Em nome de Jesus. Talvez você esteja vivendo uma estação de envelhecimento, fragilidade, dependência, solidão. Talvez sinta que já fez muito, mas agora precisa de ajuda.
Talvez sinta que já deu tudo, mas agora precisa receber. Mas Deus não abandona quem envelhece. Ele honra, Ele cuida, Ele sustenta, Ele consola. Pai, agora eu oro pelos idosos. Senhor, derrama paz, força, dignidade, saúde, conforto, alegria e esperança. Que eles se sintam amados, protegidos e valorizados. Talvez você esteja prestes a enfrentar uma cirurgia, um procedimento, um tratamento difícil. Talvez esteja com medo, inseguro, apreensivo. Mas Deus já está na sala antes de você entrar. Ele guia mãos, decisões, processos, recuperações. Pai, agora eu oro por quem vai passar por cirurgia. Senhor, cobre com teu cuidado, dirige cada detalhe, concede precisão médica, recuperação rápida e paz profunda, em nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você não queira ouvir, mas precisa. Muitas vezes Deus não muda imediatamente as circunstâncias, porque Ele quer mudar primeiro quem vive dentro delas. Não porque Ele é indiferente, mas porque Ele é profundo. Ele não faz obras superficiais, Ele faz transformações duradouras. Talvez você esteja orando para que Deus mude alguém da sua casa, seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe. Mas talvez Deus esteja dizendo: eu quero começar por você. Não para te culpar, mas para te curar, não para te acusar, mas para te fortalecer, não para te expor, mas para te transformar, porque quando uma pessoa muda, a atmosfera muda, quando uma pessoa ora, o ambiente muda. Quando uma pessoa se rende, a casa inteira sente. Talvez você precise ouvir isso hoje. Você não está atrasado, você não está perdido, você não está esquecido. Você não está fora do plano de Deus. Você está exatamente no processo que Ele está usando para te formar, te curar, te preparar e te conduzir para algo maior. O Salmo 112 diz que o justo não teme más notícias, não porque ele não as receba, mas porque ele não é governado por elas. Ele não vive refém do medo. Ele não vive prisioneiro da ansiedade. Ele não vive dominado pela insegurança. Ele vive sustentado pela confiança em Deus. Talvez hoje você esteja vivendo dias de incerteza. Talvez não saiba o que vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem. Talvez esteja cansado de viver no improviso emocional. Mas Deus não é improviso. Ele é propósito. Ele não é confusão. Ele é direção, Ele não é medo, Ele é paz. Talvez você precise parar de tentar controlar tudo e começar a confiar em quem controla tudo. Talvez você precise parar de tentar carregar tudo e começar a entregar tudo. Talvez você precise parar de tentar resolver tudo e começar a descansar em Deus, porque existe algo profundamente espiritual quando alguém decide dizer: Senhor, minha casa é tua. Minha família é tua, meu futuro é teu, minha história é tua. Isso não é fraqueza, é fé. Não é derrota, é rendição. Não é perda, é confiança. E talvez hoje Deus esteja te chamando para dar esse passo. Não um passo visível, mas um passo interno, um passo do coração, um passo da alma, um passo da fé. Porque existe algo que o inimigo teme profundamente. Uma casa que ora, uma família que confia, um coração que persevera. Ele pode tentar confundir, desanimar, dividir, cansar, mas ele não pode destruir aquilo que Deus decidiu abençoar. E deixa eu te fazer a pergunta mais importante de hoje. Você está disposto a confiar em Deus com sua casa, mesmo sem ver ainda os resultados? Porque é exatamente nesse ponto que milagres começam a nascer. Talvez, enquanto você ouvia essa oração, algo tenha se quebrado dentro de você. Não para te ferir, mas para te libertar. Talvez algo tenha sido tocado, confrontado, despertado, curado. Talvez lágrimas tenham caído não por dor, mas por alívio. Talvez você tenha sentido algo que não sabe explicar, mas sabe que não foi por acaso.
Porque quando Deus fala, Ele não fala apenas aos ouvidos, Ele fala à alma. Quando Deus toca, Ele não toca apenas emoções, Ele toca destinos. Quando Deus entra numa casa, Ele não entra apenas nos cômodos, Ele entra nas histórias. Se isso te tocou, é porque o Espírito Santo queria que você ouvisse isso hoje. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Estamos orando por você. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais orações que vão transformar sua vida espiritual. Compartilhe esse vídeo com quem mais precisa de oração neste momento. E se isso fez sentido para você, escreva amém aqui nos comentários. Antes de nós finalizar, vamos orar juntos. Pai amado, eu coloco diante de Ti cada pessoa que ouviu essa oração até aqui. Senhor, visita cada casa, cada família, cada coração. Derrama paz onde há ansiedade. Derrama cura onde há enfermidade. Derrama provisão onde há escassez. Derrama reconciliação onde há divisão. Derrama fé onde há medo. Derrama esperança onde há cansaço. Que cada lar seja um altar vivo da Tua presença. Que cada família seja marcada pela Tua justiça, pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Que portas se abram, que correntes se quebrem, que milagres aconteçam, que testemunhos nasçam. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por orar comigo. Que a paz de Deus continue te fortalecendo e guiando seus passos. Até breve.